Povo angolano, bom dia no mundo inteiro onde estiver neste momento, bom dia. É o vosso irmão Toyune Congo, que apresenta sempre no nosso canal Ana Nekongo, A-N-A, espaço N-E, espaço Congo com capa. Povo angolano, tenho coisas para esclarecer ao meu povo. Quero que o povo segue e entende a minha explicação. Quero explicar uma coisa para dizer ao povo que seja for o vosso poder, há sempre fim. Há sempre. Por que estou a dizer isso? Eu vou vos contar a história da Inglaterra com a Irlanda do Norte. A história da Inglaterra com a Irlanda do Norte. Eu vou também vos contar a história do Mao Zedong. O Mao Zedong, que era o presidente da China. Ele deixou uma legacia na China, fez que a China chegasse hoje onde estão. Primeiro, quero vos mostrar uma coisa que uma irmã nossa, talvez muitos não tomaram conta ou talvez nunca ouviram isso, mas vocês vão ouvir isso. Eu quero que... Eu tenho escutado áudios anônimos. Vamos lá seguir isso. Feito por alguns tropas e polícias nos municípios e mesmo nos centros das cidades angolanas, a dizerem que têm sido ameaçados e incitados para que no dia das eleições atirem a matar contra o povo. Para que se a UNITA ganhar, disparem. Isto é começar uma nova guerra civil. Eu vivi a guerra civil de 91. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E não me venham com merdas de que foi a UNITA. Eu vi quem os matou. Foram antimotins e os antimotins são tropas do governo. Meu padrasto foi fuzilado à minha frente e eu tinha apenas 7 anos. Eu vi tropas do governo a se vestirem de tropas da UNITA, entrarem nas aldeias, violarem e matarem mulheres e crianças. Eu vi, ninguém me contou. Por isso eu imploro às Forças Armadas, aos polícias, não caiam nessa outra vez. As pessoas que vocês vão matar são vossos irmãos, são vossos pais, são filhos. Se for necessário, larguem a farda e juntem-se ao povo. Eu não estou a motivar ninguém a votar no MPLA ou na UNITA. O voto é individual e cada um vota no que achar melhor. Mas não, digam não a uma nova guerra civil. Digam não ao massacre. E os únicos que nos podem salvar dessas são vocês, tropas e polícias. Não deem nenhum tiro, a menos que seja matar ou morrer. Aí eu já não posso dizer, não se defendam. Mas não deem nenhum tiro a um civil. Nenhum. Vamos pela paz, vamos pela mudança, vamos pelo bem. Eu perdi tudo naquela guerra. Eu tive uma infância horrível. Eu tenho uma vida que, se não fosse a porcaria daquela guerra... Povo angolano, eu só quis que o povo chegasse de ouvir essa menina jovem. E todo mundo se lembra de Antimoti. Acho que Antimoti
não são tropa da UNITA. Não sei se ainda andam lá, em Timothy. Eu estou na Europa há mais de 30 anos, na Inglaterra. Tudo o que acontecia, eu sempre segui. Eu tive na tropa, eu tenho amigos no Imperial, que são generais, eu tenho, porque tive com ele na tropa. Eu tenho amigos na UNITA, porque o tempo todo que eu estou fora, sendo angolano, também tinha amigos. Também fiz amizade com alguns angolanos. Eu tenho sempre amizade com aqueles que foram meus amigos, que cresceram comigo, que são do Imperial, são sempre amigos. Eu sou filho de Angola. E eu entendo perfeitamente a história de Angola. Até vou vos contar. Em 75 eu fiquei preso. Estava a estudar no Baixo Congo, em Sonabata. A tropa da FNLA vão me apanhar, porque o meu tio era do MPLA. Em 75, com mãos amarradas, a FNLA vai me levar onde que eu estudava a perseguir meu tio. Meu tio já tinha fugido na altura. Estava prometado para entrar em Angola. Não preciso contar o nome. Ele é um antigo do MPLA. A maioria já não estão lá. O Papá Lamvo já está morto. O Papá Yuyu, o antigo do MPLA, ele já foi na União Soviética em 56. Esteve na União Soviética. Os papá, que era da UNTA, o Pascoal Luvalo, todos aí. Eu vi membro do MPLA, vinha onde que estudava, em 74, fazer reuniões. Eu conheci muito deles. Não era criança, tinha uns 15, 17 anos, 15, 16 anos na altura. Na altura, o João Lourenço ainda estava em Katanga. O Televege estava no Bié, vindo do Congo, na parte do Bumba Natayel. Vocês sabem a história, ele enquadrou-se em 74. Quando o João Lourenço enquadra-se em 74, eu já conhecia velho do MPLA, que fazia reuniões. Apenas um ano no MPLA. Eu já fiquei preso por causa de Angola, 75. Tenho muita história para contar sobre Angola. E seguiram essa menina que acabou de falar aí. Pergunto eu, o porquê que o MPLA não quer largar o poder? Tem medo de quê? Das pessoas que eles mataram? Do dinheiro que eles roubaram? Ou foi o combino entre os catanguês, porque fizeram parte do MPLA, também lutaram a defender o MPLA. E lhes deram 10 anos, 15 anos, mas infelizmente, os que eram pioneiros do MPLA, os Ngangulas, os Ojaienda, o Deolinda, não sei quem, aqueles nomes, cresceram, já não são crianças, entenderam muito bem que é o MPLA. E hoje revoltaram. 80%, digo eu, está lá as provas, 80% já não querem do MPLA. Quer a mudança. Escolheram a oposição. Mas a UNITA não mandou aquela gente para votar. Só que o povo tomou a decisão que haja mudança. Em 92, quando vocês matam Bakongo, não foi a UNITA que deu o armamento, mas foi tropas do governo a matar Bakongos. O que o MPLA fez durante 46 anos? Em Cabinda, em Banza Congo, no Uíge. O que vocês fizeram lá? Estradas, escolas, água.
Nada. Eletricidade? Nada. Onde sai o petróleo de Angola? Onde sai o café de Angola? Onde encontra-se rios para alimentar a água? Não temos nada. E vocês, com aquelas pessoas que comem pessoas, votam para vocês? Os velhos que combateram do MPLA ficaram cansados, fizeram crianças. Não estou a incitar a violência, não. Estou apenas a dizer que chega. Tudo vai mudar, quiser como não. A UNITA não vai sair com armas para combater o MPLA, porque é isso que o MPLA está a fazer, está à espera. Que a UNITA vai sair, então eles vão mandar a tropa para matar aqui. Não, não vai acontecer. Eu disse, se o MPLA sair para matar 15 milhões, o MPLA ficará no poder. Mas se o MPLA não conseguir matar aquelas pessoas, 15 milhões, e 15 milhões e 10 milhões conseguir andar até no Palácio Presidencial, então a justiça que estamos à espera será uma justiça diferente. Porque aquele povo que demorou 46 anos, que vai descobrir até nos últimos momentos das eleições, o MPLA mostrar uma outra faixa. Que perde as eleições, então eles vão proclamar isso. Angola deixará uma história em África. Aquilo que o Mali está a fazer será pouco. O MPLA, a UNITA, virá com uma outra história. Porque é o povo que vai meter a UNITA no poder. E aquele povo, se conseguir arma na mão da tropa, e alguns tropas entrar na parte do povo e conseguirmos tirar o governo, fugir, nós diremos ao governo novo para caçar todo membro do MPLA que fugiram com dinheiro e que saíram de Angola. Como faz Israel. Nós iremos até o ponto de dar diamante e petróleo para recuperar aquelas pessoas onde estiver no mundo inteiro para lhes trazer de volta em Angola com as famílias. Serão pendurados, serão executados em nome da justiça. Não será vingança. Estou a esclarecer, não estou a incitar. Porque o mundo não fala quando Israel procura as pessoas no mundo porque cometeram o crime, queimaram os reis na Polônia, não sei, na Alemanha, não sei aonde. O mundo não fala. Eles têm direito porque aquela gente cometeram um crime. E nós também viremos que uma coisa que vai mudar a história de África. Vamos procurar todos que vão sair. A UNITA pode sentar, debater a situação deles, mas que deixam o povo, porque é o povo que já não quer do MPLA. As pessoas devem entender isso. Deixa eu esclarecer uma coisa. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, havia ainda luta entre o governo britânico e a Irlanda do Norte. E como a terra da rainha são capazes, mandam o mundo, tinham armamento, muita coisa. E eles imposavam a ordem na Irlanda do Norte. Só que a Irlanda do Norte disse que não. Eles também não queriam aquilo que o governo dizia para eles. Até que se sentia superior, sentiram o soco da Irlanda do Norte, que vai chegar até o ponto, o marido da rainha vai perder um da família dele, que vai assustar os ingleses, que não contava. Estava a ver que na Irlanda do Norte era pequeno, vamos lhes mostrar. Quando o soco lhes apanhou,
dos pequenos. E hoje estamos assim sentados. O governo britânico vai aceitar negociar e largar a Irlanda do Norte. O soco foi tão forte, não conseguiram engolir isso. Quem foi que deu o soco? Eu pequeno. O MPLA vai levar o soco mais, que será maior do que o soco que aqui que manda o mundo levaram. E aquilo é apenas um ponto que eu quis esclarecer. O MPLA sente-se, mas o dia que o povo vai sair, vocês devem matar todos. Basta cometer um erro. Não esqueça que se matar 15 milhões, o mundo também não vai vos deixar. Aliás, vocês em Angola não mandam. O branco vos deu o armamento para controlar o vosso povo, matar o vosso povo. Mas no branco são eles que mandam. Vocês têm medo, você não obedece, o branco manda, a tropa vos mata. O branco, se quiser vos prender, vai vos prender em toda parte do mundo. Pega, vai no Hague, na prisão na Holanda, faz como ele quiser. Vocês só mandam porque tem armamento. É só isso. Sendo estúpido que vocês são, que não sabem, mas não esquece que nós vivemos na Europa, temos crianças que nasceram aqui, que entraram nas tropas, entraram em muita coisa. E temos a cabeça. O branco pensa que nós somos burros, mas não somos. O branco sabe que o preto não é burro, o preto tem força. É por isso que o branco veio com a ideologia de fazer armamento para impulsar o preto. Porque sem armamento, o preto bate, o preto sai e faz muita coisa. Isso que faz a diferença. Porque o branco estudou, descobriu que não. O preto tem cabeça, pensam, podem mudar a qualquer momento, nos bater, fazer qualquer coisa e nós perdermos. O branco reconhece a força mística do preto. É por isso que se diz que não, devemos ter armamento que pode matar o preto. É isso que também eles utilizam. Quando metem um governo, pega armamento, dá naquele governo. Esse aqui é o segredo. Quando Mao Zedong chega ao poder na China, como ele tinha conhecimento da corrupção na China, tinha conhecimento daquilo que os ocidentais tinham feito na China, porque se a China hoje come aquilo que eles comem, porque os brancos que chegaram lá queriam mudar a religião chinesa para les intoxicar com o cristianismo. Então fizeram sofrer os chineses. Criaram a fome. Essa fome faz que os chineses chegassem ao ponto de começar a comer cães, não sei o que, serpente, muita coisa por aí. Foi a fome. Porque a China aceitou morrer de fome do que obedecer e aceitar o cristianismo. Assim que a China recusa a religião branca, quando Mao Zedong chega no poder, ele vai convidar o parlamento. Ele já tinha conhecimento dos corruptos, daqueles que faziam maldade ao povo, que combinavam com o branco. E ele vai convidar uma sessão parlamentar na China, na Assembleia da China. Ele vai fazer o quê? Ele vai nomear novos comandantes da tropa. E ele vai convidar todos deles para vir no parlamento na reunião. E a nova comissão da tropa, os comandantes que ele escolheu, ele deu ordem, olha, quando todo mundo entrar no parlamento, todos que eu convidei,
Vocês vão deixar a tropa fora, eu darei ordem, vocês vão dar tiro, vocês vão matar todo mundo que lá estará. Vão procurar para descobrir isso. A história que estou a contar hoje. E o Mao Zedong vai chegar no dia, todo mundo, ministro, comandante, não sei o quê, todos entraram no parlamento. Os novos comandantes que ele escolheu vão organizar a tropa, que vão ficar fora do parlamento, tipo segurança. Com a ordem do Mao Zedong, vão abrir fogo, vão matar todos, ministros, não sei o quê, mulher, todos que lá entraram. Porque ele escolheu os nomes. É assim que a China vai começar a nova China, que hoje nem América, nem inglês, nem nada consegue abrir a boca à frente deles. Ele vai reorganizar a China. Ele vai dizer: nunca mais quero ouvir a corrupção, a traição do nosso povo. E daí ele vai começar com a agricultura para acabar com aquela fome que o branco trouxe para eles. E quando ultrapassaram a agricultura, vão entrar no armamento e vão entrar na tecnologia. E hoje a China está a mandar o mundo. Apenas isso que foi feito. E o MPLA está a ignorar o povo. Mas não foi a UNITA, é o povo que decidiu que não, vocês devem sair. Como vocês não querem aceitar, vocês vão ver a raiva do povo. Que não haja erro. Mas estou a repetir, o MPLA deve chegar ao ponto de matar todo o angolano, 15 milhões, porque o angolano vai sair. Vão chegar aí. E não haverá a UNITA no meio. Como vocês fazem, manda a tropa nas casas deles matar. São políticos. Mas desta vez é o povo. O povo angolano que vai vos tirar. O povo angolano não esquece. Se vocês ir numa floresta, encontrar o filho do leão, vocês pegam aquele filho do leão, levam na vossa casa, é porque nós vamos criar esse leão que nós apanhamos nas matas. Claro que o leão vai crescendo na vossa casa. Vocês vão começar com leite, a dar leite. Ele vai crescendo, vocês vão mudar da comida. Ele vai crescendo, vai vos obedecer em casa. Vocês terão orgulho de contar às pessoas que, olha, nós até, nosso leão nos escuta, quando diz que não, o leão senta, ele senta. Mas não esqueça que o leão é criança, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Quando o leão chegar na idade de sentir que ele é leão, vos faço a pergunta, o que vai acontecer naquela casa? Pergunto eu a vocês, que está a criar o leão desde a infância, dá leite, comida, não sei o quê. Ele ainda é leão pequeno, ele está a obedecer, dormir com ele, brincar com ele, tudo. O leão a brincar, porque ele é ainda criança. O que vai acontecer quando o leão chegar na idade dele começar a procurar a comida, em vez de vocês lhe dar a comida? Ele descobriu que não, eu sou leão. Chegou a hora de eu comer e começar a comer. Faço a pergunta a vocês, para me dar a resposta, escrever para mim.
O que que vai acontecer naquela casa onde o leão cresceu? Que o leão sentisse agora que leão que escreve para mim o que vai acontecer. Ele não vai se vingar, mas ele sente-se apenas leão. E vocês escrevem para mim para me dar a resposta do que vai acontecer. O povo angolano, se chegar no poder, não vamos se vingar. Vamos apenas mostrar que somos angolanos. Vocês estrangeiros que cometeram crime, fizeram tudo, que levaram dinheiro, vocês não fazem parte de Angola. Os que vão se encontrar em Angola vão sentir que não, o leão cresceu. Os que vão fugir, faremos a mesma que o Israel faz até hoje. Não é vingança, mas apenas a justiça. Eu gosto de utilizar a palavra justiça, em vez de se esconder, dizer que não, é vingança, não sei o que é. Porque se continuarmos com a palavra vingança, então, quando vão envenenar o Pedalé, o Ambrósio Lukoki, quando vão matar o Quarta Punza, o Fulpinga, então era a vingança do MPLA. Pergunto eu, fizeram o que eles para ser mortos? Nós não soubemos. Pronto, eu quero vos mostrar uma coisa aqui, uma coisa pequena para vocês verem. Povo angolano, quero vos mostrar uma coisa. Vamos lá ver. Meu Deus! Não façam isso, meu Deus! Não façam isso! Não façam isso! Não façam isso! Aquilo é apenas um exemplo, alguém andar com camisola do MPLA, a dizer que não, o MPLA ganhou. O povo não aceitaram isso, porque já não quer essa porcaria do MPLA. O homem levou chapadas. Aquilo é apenas um exemplo daquilo que o MPLA fez no povo. Magoaram o povo. Viram? O homem levou chapada por ser simpatizante do MPLA. Ele está a morrer de fome, está aí na rua, ele. Ignorante, nem entende por que o MPLA talvez camisola e de fome. Um exemplo típico. Vou dar mais outro exemplo. Povo angolano, eu quero apenas vos mostrar, por exemplo, coisas pequenas como essa. Foi o povo que tomou a decisão. O povo votou a UNITA. Por que o governo está a mandar dar tiro ao povo? O porquê? Por que isso? Porque votaram a oposição? Porque votaram a oposição? Can the world see this? Why? 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 The people have decided to vote for the opposition. Why should they be killed? Why? A simple question. Is the West seeing this? A simple question. Is the West, are they seeing this? Essa aqui é a minha pergunta. O Portugal, que quer continuar ver o povo angolano a sofrer, quando o povo vota para a oposição, será que o governo português faz sair armamento para matar o povo português? Se vocês não o fazem em Portugal, por que querem Angola fazer isso ao seu povo?
Não esqueça, se nós chegarmos ao ponto de conseguir o poder, vocês vão pagar. Vocês vão entender que somos pretos e vocês são brancos. Isso já é um aviso para vocês. É melhor dar armamento para matar 15, 20, 25 milhões dos angolanos para vocês governar. Mas cometeram um erro pequeno que nós conseguimos o poder em Angola. Vocês vão ver como que Angola vai mudar a história de África. O Mali está a tentar, soviético, o russo já entraram no Mali. E talvez Angola será o segundo país que virá com uma história. Haverá justiça. E essa justiça não virá da UNITA, virá na mão do povo. Vou mostrar uma outra coisa. Quando o povo não quer de vocês, o povo não quer de vocês, porque o povo votou para uma outra pessoa. O povo votou pela oposição. Vamos lá ver. O povo votou pela oposição. Está aí. O povo nem quer que o MPLA saia nas ruas a falar. Vamos lá ver. O povo já não quer de vocês. Vê lá. O povo quer 3 que eles votaram. Esse aqui é o povo. O povo não quer a presença do MPLA. Vocês vão mandar tropa, dar tiro ao povo? Hã? Que é isso? Que é isso? Será que essas tropas são animais e não entendem que o povo saiu? Direito é deles. Hã? Será que o Portugal, the world, can't you see? Can't you see people being killed for their rights? Don't you see this? Where are you? Abraço, meu povo. Até a próxima.